Olá, meu nome é Rogério e é com muita alegria que iniciamos o projeto Entrevistas Online. Na estreia do site Entrevistas Online, eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores especialistas do Brasil no assunto manutenção de notebooks. Eu converso agora com o professor Marcos Jerônimo, do Clube dos Notebooks do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Rogério, né? É um prazer estar aqui com você nesse projeto e tudo que eu puder responder, né? Estou aí para responder para você. Legal, Marcos. Vamos lá. Marcos, você, como eu falei no início, um especialista no assunto manutenção de notebooks. Fala para a gente um pouco, para o internauta, a pessoa que está escutando, como que está hoje o mercado de manutenção de notebooks, Marco? Bom, hoje o mercado de notebooks está crescendo muito em função da substituição aí dos computadores desktop por notebooks, equipamentos de notebooks, mas o número de profissionais habilitados para prestar manutenção a nível de hardware ainda é muito baixo. Muitas empresas de informática estão em busca destes profissionais. Marcos, eu sei que você viaja todo o Brasil ministrando cursos. E sei também que você tem cursos online, você tem agora um projeto de cursos online. Fala um pouco sobre esse projeto, como funcionam os teus cursos presenciais, quais são esses cursos, e fala também dos seus cursos e das suas palestras online que você tem desenvolvido. Bom, nós temos cursos de manutenção de notebooks, cursos de manutenção de monitores LCD, manutenção de impressoras, eletrônica aplicada à manutenção, e todos esses cursos nós ministramos no modo presencial, né? Inclusive em várias cidades, como aqui em Prudente, ministramos esses cursos de manutenção de notebooks, solda BGA, manutenção de placas-mãe, todos eles presenciais, tanto no Rio de Janeiro, aqui em Prudente e em várias cidades pelo Brasil. E estamos também agora transformando alguns cursos presenciais em cursos online, devido à grande procura dos mesmos que está existindo aí no mercado. Marcos, em relação aos cursos presenciais e os cursos à distância online, até porque muitas pessoas ainda, por uma questão cultural, ainda não tem não acredita muito nos cursos à distância. E eu queria que você falasse da diferença dos seus dois cursos. É melhor fazer o presencial? É melhor fazer o online? O que você pode me dizer do teu projeto de curso presencial e de curso online? Bom, o curso presencial ele dá uma base mais técnica aos participantes. O curso online é um curso que vai dar uma ideia do que fazemos em laboratório, dos procedimentos técnicos que utilizamos. E esse curso é mais procurado por quem realmente não tem condições de fazer um curso presencial, ou está muito distante, ou não tem condições de separar um tempo para participar dos nossos treinamentos presenciais. Mas eu indico mais o presencial do que o online. Porque o online dá para ter uma boa ideia do que se fazer, mas no presencial os participantes praticam literalmente todos os procedimentos que são utilizados para fazer a manutenção do equipamento. E sobre esse assunto, manutenção de notebooks, quem são as pessoas que deveriam, Marcos, participar desse curso? Bom, são profissionais de manutenção de informática, eletrônica e de outras áreas que desejem entrar neste mercado de manutenção. E também usuários que desejem, digamos assim, aprender a fazer a manutenção preventiva e até corretiva do seu equipamento. Porque eu tenho certeza que temos várias pessoas nos ouvindo neste momento. Tem aquele que é especialista já em hardware, que atua na manutenção de computadores e que quer se especializar. Agora, é um mercado também, de repente o pai que está ouvindo, a mãe que está ouvindo, às vezes ela tem interesse de preparar o filho para ganhar dinheiro com a manutenção de notebooks. Agora, a pessoa que é leiga no assunto, que nunca fez um curso de manutenção, não dá para fazer, né, Marcos? Para entrar neste curso de manutenção de notebooks, a pessoa já tem que ter alguma experiência com manutenção de desktop.
Olha, é desejável que o participante do treinamento de manutenção de notebook já tenha conhecimentos de manutenção de desktop, tá? Ou pelo menos tenha uma boa base, né? Tenha participado de algum treinamento, porque no curso a gente vai focar bem a parte de manutenção de hardware, ou seja, o participante ele já deve ter um conhecimento prévio do que é uma memória, do que é um processador, do que é um teclado, porque nós não vamos ensinar para ele qual é a função desses componentes. Nós vamos ensinar como executar a manutenção corretiva. Então ele já precisa saber o que é. Então normalmente os participantes de nossos treinamentos já vêm com esse conhecimento, já sabem montar um computador, já sabem diferenciar o que é uma memória, o que é uma placa-mãe. Mas alguns participantes, inclusive, nunca fizeram um curso, mas buscaram informações na internet, em livros, e depois vieram fazer nossos treinamentos e teve um bom aproveitamento. Eu vejo, Marcos, aqui na nossa cidade, como várias outras por onde eu ando, que toda assistência técnica tem lá na plaquinha. Assistência técnica, manutenção de computadores e manutenção de notebooks. Mas eu sei, Marcos, também que muitas assistências que dizem que atende, que dá a manutenção em notebook, eu sei que os caras, eles trocam a bateria, quando a bateria dá um problema. Se uma fonte de alimentação está com um problema, ele troca a alimentação, ou ele expande, faz uma expansão de memória. Marcos, isso, trocar a bateria, trocar a fonte de alimentação, expandir uma memória, isso é manutenção de notebooks? O que a gente faz hoje na prática? O que se conserta hoje em notebook? Hoje muitas assistências técnicas de informática, de uma maneira geral, que já estão fazendo, né, ou dizem que fazem manutenção de notebooks, na verdade ela faz a troca, faz o upgrade de memória, faz o upgrade de HD, faz a substituição de uma bateria. Agora, manutenção mesmo de notebooks, elas podem até fazer, mas a nível de sistema, ou seja, reinstalar um sistema operacional, um aplicativo, tirar um vírus. Agora, quando se trata de desmontar o notebook, de reparar uma placa eletrônica, de reparar uma fonte, de fazer o conserto de um teclado, muitas delas não fazem esse tipo de reparo. E muitas até trocam todo o hardware, ou seja, algumas que eu já conheci, né, elas fazem a troca, mas elas não reparam esse periférico. E o objetivo do nosso treinamento é justamente ensinar aos participantes a executar a manutenção em cada um desses periféricos. Fazer o reparo da placa, fazer o reparo da fonte, fazer o reparo do teclado. Então, os nossos treinamentos eles são divididos de maneira que os participantes executem todas essas tarefas para poder realmente aprender a consertar o módulo defeituoso e não apenas a substituição do módulo todo. Eu já ouvi, Marcos, de alguns técnicos o seguinte: eu não vou fazer esses tipos de treinamento não, porque não compensa. Não compensa arrumar uma fonte de alimentação. Não compensa dar um reparo numa bateria. Não compensa desmontar um notebook que dá uma trabalheira danada e mexer numa placa-mãe. É melhor trocar. Marcos, você é especialista no assunto. Essas colocações que a gente escuta de técnica, isso é verdade? Não compensa? Como é que está hoje, Marcos? Por exemplo, uma bateria nova, quanto custa e quanto é um reparo? Eu gostaria da tua opinião sobre isso para quem está ouvindo, se realmente essas colocações são verdadeiras, que não compensa reparar, que o que compensa é trocar. O que você pode falar para a gente sobre isso, Marcos? Bom, eu digo o seguinte, hoje vale a pena sim reparar, tá? Técnicos ou pessoas que dizem que não vale a pena consertar, né? Existe realmente alguns reparos que, se ficar muito caro, às vezes não vale a pena, mas hoje a maioria dos reparos situam em torno de 20% a 30% do valor do equipamento. Então vale a pena reparar. Existem baterias aí que custam R$500, R$600. E às vezes para reparar vai se gastar 1/3 desse valor.
Então vale a pena, o cliente, lógico, vai ter que avaliar se o orçamento vai valer a pena fazer o reparo, que vai depender da peça a ser substituída. Então, hoje se repara muita coisa porque às vezes é um fusível queimado, às vezes é um capacitor em curto, às vezes, muitas das vezes o equipamento, nós abrimos o equipamento só para executar uma limpeza e uma troca de pasta térmica e limpeza de ventoinha, de refrigeração. Então hoje vale a pena sim reparar, inclusive em todo o Brasil está se consertando, os profissionais habilitados estão tendo um ganho relativamente considerável. Então vale a pena sim reparar notebook a nível de hardware, né? Porque a nível de sistema é bem semelhante à manutenção do desktop. Mas a nível de hardware, a nível de consertar os módulos defeituosos, é bem diferente, né? Então o profissional ele tem que realmente se capacitar, ele tem que participar de um treinamento como esse, que foram e são dados aqui em Prudente, no Rio de Janeiro e em outras cidades pelo Brasil. Então vale a pena sim fazer esse tipo de reparo em notebook. Para esse tipo de reparo, a eletrônica ela é importante. Se a pessoa que está nos ouvindo ela quer fazer o curso de manutenção de notebooks, mas ela fala, poxa, eu não sei nem como é que pega num ferro de solda, eu não sei nada de eletrônica. Como que vai ser isso, Marcos, no curso? Você tem alguma abordagem de eletrônica, uma eletrônica básica dentro do curso? Como que funciona? Eu quero que você fale da eletrônica e quais são os reparos que você vai ensinar dentro do curso. Bom, Rogério, hoje manutenção a nível de desktop praticamente não se conserta quase nada. Por quê? Porque os módulos que são trocados em desktop são baratos, né? Você encontra em qualquer esquina. Mas a nível de manutenção de notebook, os componentes do notebook, os módulos do notebook não são encontrados facilmente. E quando você encontra em autorizadas, os valores são muito caros. Então, no nosso curso de manutenção de notebooks, nós temos a parte de eletrônica aplicada à manutenção, onde nós ensinamos aos participantes a função dos componentes, como que você mede e como que você troca. Então é uma eletrônica que nós ensinamos no nosso curso, onde o participante ele não vai aprender a projetar o equipamento, ele vai aprender a consertar. E para aprender a consertar, ele precisa saber qual a função do componente, cada componente que tem numa placa eletrônica, como que você mede e como que você troca. Então esse envolvimento aí requer o uso de alguns instrumentos, como multímetro, estação de solda, e todos esses instrumentos são mostrados no curso. Participantes que ainda não souberem usar esses equipamentos para medir componentes, para trocar componentes, eles vão aprender durante o treinamento de manutenção de notebooks. Diz para mim, vamos fazer um resumo do conteúdo do curso de manutenção de notebooks. Citamos há pouco sobre o caso da bateria, sobre o caso da fonte de alimentação. Quais são os outros dispositivos, os outros itens do notebook que o aluno vai aprender a reparar dentro do curso, além desses dois que eu citei? Bom, ele vai aprender a fazer a substituição de lâmpadas de telas de LCD, porque um dos defeitos que dá para reparar é a troca de lâmpada, né? Porque quando quebra a tela, infelizmente não tem reparo. Mas a troca da lâmpada interna, ele vai aprender a trocar. Ele vai aprender a fazer o reparo de teclado, fazer o reparo de baterias, o reparo de fontes de alimentação, o reparo da placa-mãe do notebook, o reparo da unidade ótica de CD ou DVD, do mouse. Então, ou seja, todos os módulos periféricos do notebook são vistos dentro desse treinamento.